Senhores, senhoras, estamos aqui para falarmos mais um pouco sobre alienação parental e desta feita, já quase encerrando o nosso estudo, estamos na parte quinta ou parte 5. Estaremos falando sobre a revogação da Lei 12.318/2010, conhecida como Lei da Alienação Parental. Queremos responder a alguns questionamentos que nos fizeram e esperamos que realmente possamos deixá-los bem informados. Por que revogar a Lei de Alienação Parental? Qual o tratamento legal ou diploma legal para o ilícito da alienação parental? Eu respondo: o Código Civil não traz nenhuma criminalização para a alienação e que, segundo demonstrado em vídeos anteriores, o Código Civil não reconhece esse termo. A obstacularização, se eventualmente vier a ser cometida por um dos cônjuges, o juiz lança a mão do artigo 1586 do Código Civil e, se não for obedecido, a parte infratora responderá por desobediência civil, mas jamais com prisão ou inversão de guarda, que somente agravaria o litígio, penalizando não só o genitor desobediente, mas também a criança. Por que a Lei de Alienação Parental precisa ser revogada em sua integralidade? Já explicamos lá atrás a razão principal, que ela veio e foi criada para proteger a pedofilia intrafamiliar, ou veio para institucionalizar a prática da pedofilia dentro de 4 paredes da família. No entanto, eu quero fazer com vocês um exercício de raciocínio e eu quero fazer uma simples comparação com as leis de Adolf Hitler, que no dia 15 de setembro de 1935, na Assembleia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foram aprovadas. E o resultado da aprovação daquelas leis todos nós sabemos, foi o Holocausto. As leis foram redigidas por ordem direta de Adolf Hitler e abrangiam questões como a definição de cidadania, a miscigenação e a bandeira alemã. As 3 leis que caracterizam as leis de Nuremberg são: primeira, Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Segunda, Lei de Cidadania do Reich. E terceira, Lei da Bandeira do Reich. O artigo 1º dizia: a lei: são proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado. Os casamentos celebrados, apesar dessa proibição, são nulos e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos no estrangeiro
para eludir a aplicação desta lei. Segundo, só o procurador pode propor a declaração de nulidade. Artigo 2º. As relações extramatrimoniais entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado são proibidas. Artigo 3º. Os judeus são proibidos de terem como criados em sua casa cidadãos de sangue alemão ou aparentado com menos de 45 anos. O artigo 4º. Os judeus ficam proibidos de içar a bandeira nacional do Reich e de envergarem as cores do Reich, mas são autorizados a engalanarem-se com as cores judaicas. Essa palavra é um pouquinho difícil de se pronunciar e também de se entender, mas ela quer dizer que a bandeira judaica, se fosse misturada com as cores da bandeira alemã, ela ainda poderia ser içada. O exercício dessa autorização é protegido pelo Estado. No artigo 5º, diz a lei: quem infringir o artigo 1º será condenado a trabalhos forçados. Quem infringir os artigos 3º e 4º serão condenados à prisão, que poderá ir até 1 ano e multa, ou a uma ou outra dessas duas penas. E o artigo 6º, ele diz que o ministro do Interior do Reich, com assentimento do representante do Führer e do ministro da Justiça, publicarão as disposições jurídicas e administrativas necessárias à aplicação desta lei, a aplicação das leis para grupos não judeus. Um decreto suplementar emitido em novembro de 1935 expandiu a lei de proteção de sangue para incluir grupos adicionais, especificamente ciganos e negros, que eram considerados uma ameaça ao sangue alemão. A interpretação de sangue racialmente alien foi expandida em subsequentes decretos, que incluiu categorias especiais para os alemães com deformidades mentais e genética. O mecanismo legal e administrativo necessário para impor a lei do Reich de cidadania caiu sob a jurisdição do Reich ministro do Interior, Wilhelm Freyk, que expandiu o alcance da lei, assim dizendo: os membros de outras raças, cujo sangue não está relacionado com o sangue alemão, como, por exemplo, ciganos e negros. Critérios que definem quem era um cigano eram exatamente 2 vezes tão rigorosas como as que definem qualquer outro grupo. A eugenia nazista e as crenças raciais, leis de Nuremberg, foram baseadas em uma crença do racismo científico e derivada de uma compreensão primitiva da genética. Embora os nazistas tomaram essas ideias a extremos de violência, eles foram baseados a pensar que já existiu em toda a Europa e América leis nazistas que proíbem intercasamento. Assumiu que as nações
era a lei de cidadania do Reich. A lei de cidadania definia as pessoas que seriam ou não consideradas cidadãs. De acordo com essa lei, somente pessoas de sangue alemão ou que tivessem algum vínculo com essa nacionalidade teriam direito à cidadania. As demais pessoas eram consideradas apenas sujeitos de Estado, isto é, pessoas que tinham obrigações com o Estado, como o pagamento de impostos, mas que não recebiam nenhum direito público. Segundo esta lei, pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou que praticassem o judaísmo como religião eram consideradas judias. Assim, se 3 dos 4 avos de uma pessoa fossem judeus, ela seria considerada também judia por força da lei. Pessoas que tivessem 1/4 ou a metade de sangue judeu eram consideradas pertencentes a uma raça mestiça de segundo e de primeiro grau, respectivamente. As pessoas de raça mista tinham direito à cidadania alemã. As leis de Nuremberg reforçaram consideravelmente o antissemitismo na sociedade alemã, uma vez que passaram a ser emitidos certificados que determinavam se as pessoas possuíam sangue puro. Segundo Richard Evans, essas leis marcaram um passo significativo no rumo da remoção dos judeus da sociedade alemã. Talvez vocês estejam me perguntando, mas por que o senhor está falando sobre isto, querendo relacionar com a lei da alienação parental? Vocês entenderão um pouco mais abaixo. Aparentemente, esse texto que eu li para vocês, ele parece ser legal, parece ser perfeito, não é verdade? Mas houve o holocausto que mais chamou a atenção do mundo. Aí eu falo com vocês. Então poderíamos excluir a parte que tratava dos judeus e deixar o restante? O que acham? Ainda não está bom? Excluiremos mais 1 ou 2 artigos. E daí? Fica bem? Não. Não pode ficar bem. Assim como a lei da alienação parental não comporta reparos, não comporta alterações e somente uma revogação. Da mesma forma, esta lei de Hitler, ela também não comporta reparos, senão uma revogação total e absoluta. Após a derrota, a Alemanha revogou toda a lei de Hitler, porque ela previu apenas a defesa dos arianos. E a lei que nós estamos discutindo aqui, a Lei 12.318/2010, ela prevê apenas e tão somente a proteção do pedófilo, a proteção daquele que dentro de sua casa tem a coragem de abusar de seu filho ou da sua filha, seja ele genitor ou genitora. Da mesma forma, eu quero mais uma vez enfatizar que a Lei 12.318/2010, Lei da Alienação Parental, que contém apenas 8 artigos, mas já foi o suficiente para, nesses 9 anos de vigência,
causar a morte de centenas e milhares de crianças e mães. Por que isto aconteceu? Porque ela prevê apenas a proteção do genitor abusador. Se apenas uma criança ou se apenas uma mãe tivesse perdido a vida por causa desta lei, já seria motivo suficiente para a sua revogação. Por isso que essa lei não comporta reparos ou emendas. Deve ser revogada em sua totalidade, pois os artigos do Código Civil citados e o Estatuto da Criança e do Adolescente são suficientes para proteger a criança. Dizer que essa lei da alienação parental protege a criança é uma falácia. E eu completo a minha fala nesta gravação dizendo o seguinte: os que defendem a manutenção da lei da alienação parental deveriam ter vergonha, já que não têm compaixão das crianças e das mães. Estarei gravando a última parte, a parte sexta, concluindo esse estudo. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E até uma próxima vez, querendo Deus.